Olá a todos, nós estamos aqui mais uma vez para uma entrevista muito importante. Vocês já devem ter visto que nós já fizemos algumas entrevistas sobre o Ministério com Mulheres. E eu tenho o grande prazer hoje de receber o irmão Jairo Peixoto, que é coordenador da Secretaria Nacional dos Homens Batistas, para falar sobre o Ministério de Homens, que é um assunto tão importante, tão atual nos dias de hoje. Muito bom, muito bem-vindo, irmão Jairo, é um prazer recebê-lo aqui hoje com a gente. Olá, irmã Micaela, é um prazer também estar com vocês, agradecendo pela deferência e a oportunidade de falar sobre esse ministério precioso com os homens batistas do Brasil e também homens batistas da América Latina, com quem temos o privilégio de compartilhar algumas ideias, alguns projetos à luz do que a palavra de Deus nos diz e também na intenção de cada vez mais fazer o crescimento desse ministério nas igrejas. Claro. E o senhor poderia nos falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido pela Secretaria? Sim, a Secretaria ela agrega as organizações com os meninos, chamados Embaixadores do Rei, que é um grupo de 9 a 17 anos de idade, com o qual nós trabalhamos especialmente valores cívicos, valores éticos, valores bíblicos e a visão missionária, especialmente. Também temos, a partir dos 18 anos, o chamado Embaixadores do Rei Valente, que visa a continuidade desse trabalho com a visão missionária para os jovens de 18 a 35 anos, e a fase adulta, que nós chamamos hoje homens discípulos, com os homens adultos a partir de 35 anos, homens casados, geralmente não importando a idade também, mas com a visão de que esse ministério possa ter continuidade na igreja local, visando especialmente a proclamação do evangelho, o testemunho, a vida sacerdotal do homem como um todo. Que bênção, que bênção. Agora, como eu falei a princípio, né, eu queria já ter feito uma entrevista em relação ao ministério com homens, porque eu vejo de grande importância na igreja. Mas eu também, como educadora religiosa, e passando por algumas igrejas, percebi que algumas congregações elas não dão muita ênfase ao ministério com homens, né? Ao trabalho com homens. Na sua opinião, a que se deve isso? Bom, eu acredito que, de uma forma genérica, nós temos um peso muito grande na vida dos homens do afastamento de Deus, né? Nós vemos que a maioria das congregações das igrejas são compostas por mulheres, pela ala feminina, e realmente isso é um peso, uma falta que eu acredito que faça desde a família até a igreja e a sociedade como um todo, a ausência da presença masculina. E eu acredito que no aspecto mais particular das igrejas, é uma falta sistematizada do trabalho. Por que eu digo isso? Porque em todas as igrejas e congregações nós temos alguma parcela de participação, alguma parcela de proatividade, né? Quando a gente chega numa igreja aqui no Brasil, por exemplo, nós já vemos os homens trabalhando na recepção, ou no cuidado ali com os carros que estão estacionados, eles estão trabalhando na diaconia, estão trabalhando na mídia, no som, na equipe de louvor. Então, existe o trabalho, porém, essa sistematização, essa organização, como uma organização de homens, é que ainda falta, ela é ausente, ao passo em que, no mundo feminino, isso é mais presencial, isso é mais percebido, né? Uhum. Então, eu acredito que essa falta, essa ausência, ela se dá também por esse aspecto do homem que, na sua vida secular, ele se preocupa mais com uma provisão, ele se preocupa mais com o sustento, e muitas das vezes ele ele terceiriza isso para a mulher, terceiriza para outros, a parte da educação, do acompanhamento da família e do sacerdócio, que é um lamento muito grande que temos, né, por essa perda e por esse distanciamento. Então, eu acredito que são reflexos que
por vezes, eles começam na família, ou então é o retrato também da sociedade que nós vivemos hoje, muito secularizada, muito voltada para o aspecto econômico e financeiro, e o distanciamento de Deus e da sua palavra. Verdade. Infelizmente, né, essa terceirização realmente acontece, né? A Sim, gente falando com as mulheres, a gente percebe que elas acabam estando mais preocupadas com a evangelização dos filhos em casa, ou com que estejam na igreja, integrados, e pouco dessa preocupação por parte dos homens, né, dos pais. E aí, como o senhor disse, o sacerdócio passa de mão, né, e não deveria acontecer, porque não é exatamente. função da mulher na família ter o sacerdócio, caso ela tenha um esposo cristão, né? Exatamente. A gente percebe que isso vai cada vez mais, como se fosse um efeito bola de neve, né? Que isso vai numa crescente e chegando até as famílias hoje que estão chegando à igreja de uma forma mais numérica, em que apenas a mãe se apresenta, né? Não temos mais, na maior parte delas, a presença do esposo, do pai, né? E isso é um afastamento de Deus, né? Porque o homem está delegando, está terceirizando e, às vezes, abandonando mesmo a família, né? Então, a necessidade de voltarmos aos princípios que a Bíblia nos diz, que nos orienta, quanto ao sacerdócio familiar, o cuidado com a esposa, o amor que nós aprendemos que se deve ter no lar, não somente pelos filhos, mas especialmente pelas esposas, os cônjuges, isso tem cada vez mais se tornado uma exceção à regra, né? E a gente percebe que a falta de doutrinamento bíblico também é um pilar muito presente nessa questão, nesse problema, e nós precisamos trabalhar bastante isso, por Bíblia, por estudo da palavra, por oração, por intercessão, e precisamos também do discipulado, né? O homem, ele precisa discipular, ele precisa ser discipulado. Eu acredito que os pastores sabem bem melhor do que nós a dificuldade que é uma conversa com um homem, né? Vocês, mulheres, têm uma facilidade grande de conversar, de dialogar. Mas nós, homens, né? Não sei se é da essência, não sei se é pelo contexto dos dias que vão cada vez mais sendo corridos, especialmente o pós-pandemia trouxe uma caracterização da sociedade muito preocupada com as urgências, tomando o seu tempo, as coisas são mais importantes do que as pessoas, as agendas elas vão se agigantando, então eu acredito que, tanto na visão do ministério com os homens e também na participação com eles, isso vai ficando mais claro. É claro também, irmã, que nós temos honrosas exceções, trabalhos maravilhosos que têm sido realizados pelos homens, que nós precisamos dar relevância, dar destaque a eles, mas o problema existe, né, e ele precisa ser tratado como tal. Claro. Aí o senhor falou de um ponto importante, né, que nós mulheres a gente acaba sendo um pouco mais abertas, né, falamos mais, buscamos mais ajuda, e os homens às vezes eles, né, quem é esposa sabe, você tem que ir ao médico, tomei, não vou ao médico, você tem que tomar o remédio, isso vai passar, né, então assim, o senhor acredita que muitos desses problemas enfrentados pelos homens acabam acontecendo porque, primeiramente, eles ignoram, né? E aí os demais também acabam ignorando. E eu estou falando não só, eu falei da questão, né, corriqueira, cotidiana, mas questões espirituais mesmo. O senhor acabou de falar de homens que estão preocupados com a provisão do lar e acabam tendo estresse por excesso de trabalho, ou preocupações econômicas, ou algumas outras coisas, e aí eles recebem pouco apoio, pouca atenção. Sim, eu acredito que o início é pelo silêncio, né? Nós sabemos que
essa característica do homem pouco sobre os seus problemas, né? Falar pouco sobre si mesmo, o receio de se expor, e ao se expor, ele ver diminuída a sua autoridade, ver diminuída a sua masculinidade, algumas imposições que a sociedade trouxe e vem trazendo também da presença feminina, né, que tem sido cada vez maior. Essa situação do silêncio do homem, a sua voz sendo calada por inibição, por introversão, ou às vezes por uma pressão social, a velocidade com que a rede social, o mundo digital vem crescendo, né, e não acompanhado por todos, né, trazem alguns reflexos no comportamento humano e também no comportamento do homem, né. Eu acredito que, em parte, nós temos a grande influência desse discurso feminino, né, que sobrepõe a fala do homem, né? Então, nós não vemos hoje um movimento de valorização do homem, mas as mulheres buscam o seu espaço, né? Então, eu acredito que, juntando tudo isso e trazendo para o mundo espiritual, em que as pessoas vão à igreja com a intenção de adorar a Deus, e no caso dos homens, nós vemos que cada vez mais esse grupo, né, que a gente se refere, é o grupo que senta nos últimos bancos, é o grupo que participa pouco, é o grupo que assiste como se fosse uma mera plateia, né, sem ter uma proatividade. E isso, na maioria dos casos, não são todos os casos, devido às honrosas exceções que nós temos, como nós já dissemos, mas vai trazendo uma conformação de um mundo masculino ausente, né? E uma parte bem pequena que reconhece a necessidade de ser ajudado. Eu acredito que no gabinete pastoral nós temos mais elementos, né? E os pastores poderiam dizer melhor essa parte, mas quando o homem chega a abrir a boca para dizer do problema, o problema já o engoliu, né? Ele já foi superado. Nós vemos os casos de familiares, de divórcio, de separação, problemas diversos que acometem as famílias, e também por causa dessa ausência do homem, eles chegam, às vezes, numa informação, numa comunicação, em que não existe mais uma solução aos olhos humanos. As forças já foram vencidas, não tem mais resistência, e essa questão de buscar a ajuda, que seria talvez o início de uma solução, o início de um tratamento, é muito retardado, né? Talvez nós tenhamos aqui uma situação de urgência, né, nesse trato, nessa questão de o homem falar, e nós temos visto isso aqui através do discipulado, através da mentoria, em que os homens são convidados a discipular e serem discipulados, a conversar. E isso tem sido um exercício novo, né? Eu acredito que para a maioria de nós, mas que no caso dos homens pode surtir muito efeito. O fato de você ter uma pessoa que possa orientar a sua vida cristã, que possa prestar contas a essa pessoa com liberdade, com confiança, dentro de um ambiente seguro da vida cristã, isso pode muito ajudar. Nós temos algumas experiências que já temos conhecimento. Aqui no Brasil, nós temos o pequeno grupo multiplicador, que é um trabalho iniciado pela nossa Junta de Missões Nacionais, que trouxe também a visão do discipulado através da visão da igreja multiplicadora, que tem sido feita em muitas igrejas, e muitos dos nossos homens têm se envolvido com o discipulado, e também no nosso programa de visão ministerial nós temos incentivado a que isto aconteça.
para que os homens possam se dar a conhecer, trazer seus problemas, colocá-los diante do Senhor, com pessoas que sejam hábeis, que sejam íntegras diante do Senhor, e que tenham também essa possibilidade de ajuda. Então, é um crente mais experiente ajudando um crente mais jovem na fé. Esse mais jovem pode ser também mais jovem na idade, mas pode também ser uma pessoa de mais idade, levando as questões em oração. Isso em muito tem ajudado, eu acredito, a ambos, né? Tanto a ele quanto a mim. Que bênção, irmão. Porque, assim, o senhor falou que a mulher vem buscando, né, o seu espaço, os seus direitos, e a gente vem vendo também que isso tem complicado muito a vida da mulher, né? Ou seja, tem coisas aí que estão sendo vistas e quando eu conversei com líderes do Ministério de Mulheres, a gente falou também sobre o perigo do feminismo, né? Então, eu acredito que no âmbito da igreja, nós já temos princípios, que são os princípios bíblicos, que eles já são suficientes para que nós tenhamos uma vida matrimonial, uma vida familiar, saudável, com respeito, né, abençoada. A gente não precisa trazer pensamentos ou feministas ou machistas de direito que eu possa, porque se a gente segue os princípios bíblicos, né, se nós temos a Cristo na nossa vida, no centro do nosso relacionamento, a gente já vai ter o que a gente precisa, né? O senhor concorda? Com certeza, com Óbvio. certeza. Os homens vão saber o Suficiente, seu né? posicionamento, as mulheres, os filhos, então o Senhor já deixou tudo lá, né? É verdade, é verdade. Nós temos o nosso manual de regra, né, de fé, de prática. A palavra de Deus, ela nos é suficiente quanto a isso. Eu acredito que se todos nós, né, independente de gênero, estivéssemos todos ligados ao estudo da Bíblia, né, e a ouvir e obedecer o que Deus deixou registrado para nós ali, nós teríamos muito menos problemas, ou não os teríamos, né, porque a sabedoria de Deus, né, infinita como já nos deixou todas as instruções, orientações suficientes para uma vida saudável, né? Uhum. E a gente falando agora do que vem acontecendo no mundo, né? Porque não é uma questão de um país, a gente percebe que é um movimento mundial, né? Então, essa questão realmente a gente poderia dizer do ataque à masculinidade, porque, na verdade, é um pouco disso, né? Ou muito disso. Eu sempre comento com meu esposo, né? Eu gosto muito de ver animação. Então, a gente assistiu aquela animação Os Invencíveis, não sei se o senhor já viu, que são dos super-heróis, a família super-herói. Eu vi o primeiro, achei interessante, aí eu fui ver o segundo. E o segundo era completamente a mulher, que era o destaque, o homem já estava ali igual um, um bobão. E aí a gente ficou comentando, né? Já era ali um prenúncio do que está vindo hoje. E nas novas gerações, a gente vê muito mais claro isso também, né? Essa dificuldade ali, às vezes, de se identificar com o gênero, os meninos com dificuldade, os jovens com dificuldade de exercer essa masculinidade mesmo, porque quando é mais velho já tem um pouco mais formado. Então, como o senhor vê esse ensino desses princípios de masculinidade bíblica, né, e o papel do homem na família, na igreja e na sociedade para essas novas gerações? Só complementando, né? O senhor falou dos embaixadores do rei, desse trabalho mais jovem, e a gente percebe que às vezes as igrejas antes já tinham problema de engajamento. Eu não sei se no Brasil todo, mas nas igrejas no Amazonas a gente via que algumas igrejas tinham muito forte e outras já, os adolescentes já não queriam participar tanto. Mas como o senhor vê hoje esse ensino de base para esses meninos, essa formação da sua masculinidade, da sua identidade? Então, a minha história é uma história de embaixador do rei. Eu comecei lá por volta de 9, 10 anos de idade, na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, e ali eu aprendi valores éticos, cidadãos, né, de moral, de ética, valores bíblicos, e isso me ajudou a formar, né,
o perfil masculino. Eu acredito que as novas gerações, elas hoje precisam muito dessa formação, precisam de exemplos, né? Mais uma vez a gente fala sobre a presença do homem como sacerdote, e essa situação da sociedade chamada pós-moderna, especialmente pós-pandemia, ela trouxe um envolvimento muito grande dos homens em questões que dispersam, né? Questões que trazem o homem para fora da sua necessidade, da sua missão como sacerdote do lar. Algumas são evitáveis, são previsíveis, né? Mas nós precisamos entender que tudo isso não passa de uma grande armadilha do inimigo, justamente para que essa distração seja justificativa. E ela não seria suficiente se o homem estivesse focado no seu sacerdócio, né? Na sua vida com a família, na sua vida de testemunho. Então, eu acredito que nós precisamos, sim, reforçar essa visão do homem, o homem másculo, né? O homem que tem a hombridade, esse homem que tem respeito pelas pessoas, esse homem que tem o seu valor de integridade na sociedade, resgatados, né? Aqui eu vou dizer para você o que acontece com muita facilidade aqui em Brasília, onde eu resido, mas que em outras capitais talvez aí seja comum. A gente vê um idoso ou uma senhora grávida com vários volumes entrar numa condução, seja ônibus, seja metrô, e alguns jovens muito saudáveis, muito com aspectos de academia, fortes, sarados, se fazerem de sonolentos e dormirem. E eu tenho repetido isso em vários lugares e as pessoas têm concordado. Ou seja, a formação de uma juventude que perde a referência do que é o respeito, né? Do que é o próximo. Nós, na década em que meus pais eram vivos, né, talvez uma geração anterior, nós tínhamos homens que abriam as portas dos carros para as senhoras, para as esposas. Eu não chego a tanto, né, por conta até do que hoje as mulheres representam, mas os valores mínimos de respeito foram largados, foram esquecidos, né? Alguns foram até criticados, né, para que houvesse uma chamada igualdade, e isso também eu considero uma armadilha, né, porque esse afastamento trouxe hoje essa ausência. Então, eu vejo que esses aspectos da masculinidade, e não vamos confundir, né, o feminismo ou o machismo nessa questão, mas é a questão da representação de uma pessoa, de um homem que entende o seu lugar, né, entende a sua posição na sociedade, na família, entende a sua responsabilidade como provedor, protetor. Eu tenho feito algumas caminhadas aqui pelo calçadão, aqui próximo à minha casa, e eu vejo as mães caminhando com as suas crianças e colocando-as numa posição de proteção. Então, seria essa posição do homem, caminhar com a criança, protegendo-a, né? E não é isso que a sociedade hoje está vivendo, infelizmente. Essa posição também da visão de hombridade, ela é muito destacada na palavra de Deus. Nós vemos que, desde os patriarcas, isso é dito, isso é repetido, não obstante a grande importância das mulheres, né? O ministério feminino é muito importante, ele também faz parte do conjunto da família, mas o homem não pode arredar da sua responsabilidade. O compromisso que nós temos recebido do Senhor, não pode ser relegado ao segundo plano. As novas gerações, eu acredito que elas reclamam isto, elas precisam disso. É uma demanda natural. E
os homens somos responsáveis por esse resgate. Nós temos essa incumbência, temos essa missão. Eu tenho uma experiência de que, em alguns acampamentos, alguns retiros, nós temos lá o chamado culto da fogueira, né? Ou temos outra programação especial. E desde a minha juventude eu observo que, às vezes, aquele momento especial, ele é um momento de catarse, ele é um momento emocional, mas a gente precisa descer do monte, né? Jesus falou isso, né, que não podia ficar lá em cima. Aquele lugar não podia ser exclusivo daqueles discípulos que estavam lá, mas temos que voltar para a nossa casa, nós temos que voltar para a cidade, nós temos que voltar para a igreja. E ao voltar, ao descer do monte ou ao sair da fogueira, nós precisamos continuar, agora não emotivamente, mas racionalmente, esse culto, né, essa adoração a Deus. A nossa representatividade na sociedade, ela vai depender muito da nossa compreensão do que Deus quer de nós. A gente não precisa levantar bandeiras, nem combater bandeiras, mas nós precisamos nos aproximar de Deus. A mulher sendo mulher, o homem sendo homem, como está escrito na palavra de Deus. Nós não precisamos debater esse assunto, né, com ardor político, com ardor ideológico, mas nós precisamos ter a compreensão do que o Espírito Santo está determinando para nós à luz da palavra de Deus. Claro. Porque eu acho que a mulher conquistou muitas coisas, como o senhor disse, né? Mas também perdeu muito com isso. Porque eu vejo que uma família onde a mulher é a referência dos filhos, esses filhos crescem com uma falta muito grande e importante. Tem estudos que mostram que famílias onde o pai está ausente impacta a vida dos filhos para o futuro, né? Porque a figura masculina é uma figura que remete, sim, à autoridade, à proteção, né? Que a mulher, ela tem a sua autoridade e a sua proteção, porque o vínculo e o apego são distintos dos filhos, entre o pai e a mãe, são necessidades que os dois suprem. Mas eu acho que a sociedade, né, e é muito perigoso que isso entre na igreja, como o senhor falou, que essa mulher ganhe tanto protagonismo que o homem fique ali, né, meio anulado, e eu acho que os homens também não podem se permitir estar nessa posição de anulação, porque alguns homens se permitem estar, né, impactam muito pouco seus filhos, impactam muito pouco a sociedade, como o senhor, essa semana aconteceu isso aqui, a gente estava no shopping, saindo, entrou um rapaz, né, eram dois, na verdade, mas ele entrou, e normalmente aqui na Argentina, eles têm o costume de, quando alguém está entrando ou saindo, seguram a porta para as outras pessoas passarem. E esses dois entraram, abriram a porta, e a porta voltou, e a gente acostumado com o hábito de que a pessoa se... E nós saímos comentando justamente isso que o senhor disse, gente, como essa nova geração, ela está crescendo, assim, parece que numa bolha onde eles não veem o resto, né? São eles e a bolha mesmo que as próprias redes sociais acabam trazendo, né? E o senhor vê um engajamento das igrejas com os embaixadores do rei, irmão Jair, eu queria só perguntar isso, o senhor acha que esses jovens de hoje, eles engajam, e eu tenho essa curiosidade, porque como eu falei ainda há pouco, eu percebia que algumas igrejas diziam, mas os meninos não querem mais acampar, ou não querem mais todos aqueles emblemas que os embaixadores usavam, eles não se conectam com isso, mas eu via que muitos gostavam de participar. E hoje, o senhor acha que mudou, continua engajamento, ou tem dificuldade em engajar os jovens? Bom, eu vou levantar dois aspectos, né? Primeiro, é o aspecto do pátrio poder, né? Eu acredito que os pais, né, eles são responsáveis por conduzir seus filhos para os lugares, né, e nas direções que eles consideram ser a melhor. Eu acredito que a criança ainda não tem esse direito de decidir em relação à sua vida espiritual,
pelo desconhecimento e pela inexperiência. Então, cabe aos pais, nesse aspecto da disciplina espiritual, conduzir seus filhos, né? Esse é o primeiro aspecto, que alguns pais estão fazendo uma democracia na idade muito crua. Se o filho quer ou não quer ir para a escola bíblica dominical, se ele quer ficar dormindo ou não, se ele quer ir à igreja ou não. Eu acredito que isso aí precisa ser revisto com urgência. A segunda questão como conselheiro de embaixador do rei que eu sou, numa igreja de Brasília, uma igreja grande, uma igreja que tem um trabalho muito relevante, que é a Igreja Batista Central de Taguatinga. Nós temos lá cerca de 45 embaixadores do rei, começando com 8 anos de idade até 18 anos, porque uns entram mais cedo e outros não querem sair depois da idade. Então, isso aí já denota, né, qual é o grau de satisfação deles. Hoje, você consegue trazer a criança de acordo com a atividade, com a forma que é conduzido. É claro que entra todo o aspecto espiritual do Espírito Santo na vida da criança, mas você consegue trazer a criança, você consegue tirar a criança da tela, você consegue tirar a criança da rede social, mas precisa de muito trabalho, muita dedicação, coisa que às vezes falta para alguns de nossos líderes, para alguma visão também por parte do pastor. Por quê? É talvez mais simples eu estabelecer um outro critério de programa, um que seja mais atrativo, que talvez tenha um ar de modernidade, né? Nem tudo que é antigo é antiquado, né? Nem tudo que é antigo é digno de esquecimento, né, ou de desprezo. No meu tempo de embaixador do rei, nós tínhamos o campo de futebol e a mesa de ping-pong. Hoje nós temos a quadra de futebol, nós temos a mesa de ping-pong, temos a mesa de totó, temos a mesa de fute-mesa, temos o joguinho eletrônico do FIFA, nós temos as brincadeiras eletrônicas, que a gente usa o quiz pela rede social, pelo canguru, né, que a gente chama. Temos muitas, muitas alternativas, mas especialmente a parte espiritual. Então, para você ter uma ideia, o que acontece na minha embaixada acontece em muitas outras. Nós começamos às 8h30 no sábado pela manhã e vamos até 11h30. Eu não tenho, a grosso modo, nenhum embaixador que pede para sair antes do horário. Às vezes tem uma necessidade de escola, de família, que os pais nos comunicam, mas por parte deles, não. E agora, recentemente, essa é a nova, né? Eu não estava presente, eu estava numa viagem a trabalho, e os conselheiros combinaram que eles vão começar a reunião deixando o celular em cima da mesa. Então, eles deixam lá os celulares em cima da mesa. E agora coisa de 2 semanas, as figurinhas de Copa do Mundo são guardadas. Então, são coisas impensáveis em outro ambiente, mas que nos embaixadores do rei é pensado. Nós temos um cronograma de atividades muito intenso, muito variado, muito diversificado. É claro que isso não vai servir para todas as igrejas, porque vai depender do contexto, da característica. Nós temos igrejas que nem têm essa faixa etária, né? Mas quando se inicia o trabalho com crianças da igreja e da comunidade, a tendência do trabalho é crescer. Hoje, nós temos um perfil de igrejas, né? Ou alguns perfis de igrejas, que são igrejas com maior poder econômico, né? Um perfil social econômico mais elevado, igrejas de grande porte, que elas provêm um ministério específico para cada faixa etária, com muito material, muito conteúdo bom, de qualidade, né? Que nós não temos nenhuma crítica sobre isso, né? É muito bom mesmo. E eu acredito que isso vai ajudar muito a vida dessas crianças. Mas nós somos, aqui no Brasil, uma organização de 77 anos, né? Eu sou fruto dessa organização.
Nós temos vários pastores que são frutos também dessa organização. Então, eu não vejo organização similar aos embaixadores do rei que faça esse trabalho. Tem muito trabalho, muito interessante, com crianças, ministério infantil, juniores, adolescentes, mas ainda não vi nessas andanças que nós temos pelas igrejas, pelas regiões, trabalho que possa se comparar a esse que os batistas fazem com os embaixadores do rei. E um outro aspecto que eu queria levantar, que existe no nosso grupo de embaixadores do rei, é a amizade. A amizade. Eu não sei se isso é importante ou relevante para todos, mas nós temos lá o grupo de meninos na faixa de 9 anos, 10 anos, tem outro grupo de 10, 11, o outro de 13, 14. Para eles, essa proximidade da idade tem um valor, né? Então, eles se agrupam dessa maneira. Então, eles começam na embaixada, sem conhecer, às vezes visitando, e depois de 2, 3 semanas, eles já estão indo para a casa do colega para passar o sábado e domingo de manhã para EBD, para ir para um aniversário e dormir na casa do colega, e essa amizade vai para a vida toda. Hoje, a nossa sociedade sofre de uma doença de solidão, né? Mesmo em meio à multidão, né? Aquela solidão no meio da multidão. Ou seja, eu estou rodeado de pessoas, mas não tenho amigos. E eu tenho a felicidade de dizer que eu tenho amigos lá do tempo de Embaixadores do Rei, lá na PIB do Rio. Nós temos um grupo aqui, que é Embaixadores do Rei, 70/80 da PIB-RJ. São pessoas que eu falo com elas aqui, encontro com elas, a gente conversa como se a gente tivesse se visto ontem. E isso, hoje, a sociedade reclama. Por quê? Porque nós estamos inundados por doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, a solidão, a depressão está chegando cada vez mais pesada, e as pessoas não têm com quem conversar. E lá nos Embaixadores do Rei, nós temos grupos de amigos. Amém. Por que isso é importante? Vou dar um fecho aqui para a gente completar esse assunto. Ele começa o ciclo oficialmente aos 9 anos. Ele vai até os 17 anos. São 8 anos de convivência. Então, ali, naqueles 8 anos de convivência, ele convive com um menino de 17 anos. O de 9 com 17. O que a gente orienta? O de 17 cuida de 15, o 15 cuida de 13, o 13 cuida de 11 e o 11 cuida de 9. Sempre é esse ciclo. E nesse cuidado, ele faz também a intergeração. Ele faz um contato intergeracional. Um junior conversando com um jovem, na mesma linguagem. Nós estamos fazendo agora na nossa embaixada as provas da biografia de Jesus e da biografia de Alvin Reto. Amanhã nós vamos fazer a última sessão dessas provas que a gente combinou que seria no primeiro semestre. E, de propósito, eu elaborei as mesmas questões para o junior e para o juvenil. E depois eu corrijo essa prova com eles, com o gabarito na mão deles, e eles ficam vibrando, porque o pequenininho está acertando mais do que o grandão. Isso para ele é uma festa, é uma alegria. Eu não sei, né? Eu não previ isso, eu não estudei isso psicologicamente, mas Deus previu. Então, é direcionamento de Deus. E ele vai chegar lá na escola bíblica dominical, como eu já soube várias vezes, a professora vai dar a lição e ele já sabe antemão o que vai ser falado sobre Jesus, porque ele estudou para fazer a prova, ou ele, mesmo sem ter estudado, na correção da prova ele aprendeu. Então, é um ministério válido e nós temos, sim, algumas igrejas que refizeram seus estudos e acharam por bem não incluir. E a gente respeita, é claro, né? Mas as igrejas que têm esse ministério, que promovem esse ministério, que queiram entrar nesse ministério, elas vão ter um valor diferente diante de tudo isso que a gente pode viver. Eu acredito que tanto os embaixadores do rei quanto as mensageiras do rei têm um valor e um significado diferente nos ministérios das igrejas.
toda igreja que tem o privilégio de ter essa organização, mesmo tendo outros ministérios, tem essas experiências potencializadas. Amém, amém. E é importante mesmo esse trabalho desenvolvido com eles, né? Voltado para os meninos e rapazes da igreja. Que bênção. Orar por esse ministério para que cresça cada vez mais, irmão Jair. E é Amém. maravilhoso trabalhar com essa idade, né? É muito legal. E que palavra o senhor gostaria de deixar para quem está nos ouvindo aqui, que é líder de um ministério de homens, tanto para os homens também, né? Ou que gostaria de começar um ministério, porque eu já participei de igrejas que realmente não tinha, assim, diretamente nenhum trabalho direcionado para os homens, né? Ou se tinha, era muito tímido. Que palavra o senhor gostaria de deixar, tanto para ministério com homens, mas envolvendo todas essas organizações que o senhor falou? Nós temos tido uma experiência na nossa igreja e em algumas igrejas por onde nós passamos que tem sido muito válido, que é a intercessão, a oração. Grupos de homens que estão se reunindo para orar. Hoje nós nos reunimos às 5:30 da manhã, né? Nós estamos aqui quase 10 horas, então às 5:30 a gente se reuniu de forma virtual e na segunda-feira a gente vai se reunir presencial. E a gente se reúne, a gente tem um momento da devocional, a gente se separa em dupla de oração, a gente toma café junto, e por volta de 6:30 a gente segue cada um para o seu destino. Então, isso tem sido de um valor muito grande para nós. Nós temos conhecido irmãos que nós só cumprimentávamos no domingo, né? Opa, tudo bem? Dá um aperto de mão, um abraço. Agora não, agora a gente conhece o nome, sabe o nome da esposa, sabe o nome dos filhos, sabe seus motivos de oração. A gente pode interagir mais com eles, a gente pode orar por eles, a gente pode mandar mensagem durante a semana. A gente já sabe o perfil de cada um e a gente começa a fazer os relacionamentos, né? Uma igreja relacional através da oração, que também tem sido uma demanda muito grande. Então, essa é uma primeira chave que eu queria chamar a atenção. A segunda, eu também já comentei, é o discipulado, né? De forma sucinta, o discipulado é caminhar junto, estar junto. É claro que a gente não tem disponibilidade e tempo para estar todo o tempo junto com o irmão, mas em alguns momentos a gente pode estar junto, conversando, lendo a Bíblia, orando, né? Falando da nossa experiência para os menos experientes. Nós podemos trocar mensagens, né, pelas redes sociais, nós podemos telefonar, nós podemos fazer videochamada. Nós temos um leque de alternativas muito grande hoje para o discipulado. E nesse discipulado, nós estarmos também fazendo etapas, fases, em que, além da oração, a leitura bíblica, o compartilhamento, a chamada prestação de contas, né? Coisas que nós podemos combinar entre nós e estabelecermos prazos para que esses objetivos sejam alcançados. Então, eu posso fazer um discipulado, por exemplo, com uma pessoa que está com um problema com seus filhos, e estabelecer com ele um cronograma, como já aconteceu aqui com um pai de embaixador do rei. E a questão com ele e seu filho era totalmente desentendimento. Um falava uma coisa, outro não entendia, e houve um desarranjo entre eles. Então, nós estabelecemos uma agenda de oração. E, passado algum tempo, a gente buscou esse irmão. Irmão, como é que está? Olha, está assim, assim, assim. Vamos acompanhando. Depois de um outro tempo, vamos perguntando, vamos conversando. O resultado é que, graças a Deus, a situação se resolveu. E quando a gente busca o poder de Deus, não tem outro caminho, não tem outra solução, né? Deus mesmo vai dar a solução. Então, esse é um segundo pilar, né, que a gente queria chamar a atenção dos homens. E o terceiro, também muito importante, é a missão. A missão que nos foi confiada em Mateus 28, 19 e 20, que vem a ser hoje a nossa divisa. Ir, fazer discípulos, né?
ensinar, observar. Então, todos aqueles mandos que Jesus estabelece ali, aquelas ordens, né, orientações que sejam, mas com uma veia muito grande na necessidade urgente, premente, de que o reino seja alcançado, de que o reino seja expandido pelo testemunho, pela proclamação. A gente não pode esquecer essa missão. Se nós estamos no escritório, no trabalho, na fábrica, na indústria, no nosso quartel, na nossa escola, nós precisamos ter em foco essa necessidade premente do testemunho e da proclamação do Evangelho. Então, eu acredito que nós, homens, precisamos retomar a proatividade. Nós precisamos ser atores nesse teatro. Nós precisamos ser atores, discípulos de Jesus Cristo. Nós precisamos ser aqueles que obedecem a Cristo. Nós precisamos aqueles que sejamos o primeiro a chamar a família para o culto doméstico, para a oração, para a devoção. Sejamos o primeiro a estar prontos no domingo para sair para a igreja, seja para a escola bíblica dominical, seja para o culto. Nós precisamos estar à frente e não atrás. Não há nenhum triunfalismo nisso, não há nenhuma ordem diferente do que seja aquela de obedecer a Cristo. Né? Obedecer a Cristo falando e fazendo, falando e demonstrando. Não apenas por palavras, mas também por ações, aquilo que nós queremos que os nossos filhos sejam, mas nós vamos ser primeiros. Paulo fala um texto muito interessante que nos desafia. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. E também numa outra passagem no livro de Atos, nós temos os discípulos falando assim, olha para nós, olha para mim, né? Que o pai possa dizer isso para o seu filho, que o homem cristão possa dizer isso para o seu colega de trabalho, que as pessoas possam ouvir e entender que essa autoridade não é da boca para fora, mas é de um homem que busca a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Realmente, eu acredito que a igreja deve voltar para esses princípios bíblicos de ser homem e mulher e de ser família em Cristo, né? Cada um, como a gente falou, cumprindo com o seu papel que já está muito bem estabelecido. Não precisa de mais nada para a gente ter sucesso familiar e bênção de Deus. Irmão Jairo, eu quero lhe agradecer muito que o senhor tenha tirado um tempo para estar conosco, ter aceito tão amavelmente o nosso convite, porque eu acho que é muito importante, como eu falei a princípio, falar sobre a questão do homem, do papel do homem na igreja, na família, na sociedade, né? A gente falou também que como isso vem sendo atacado hoje em dia, e eu acho que é muito pertinente, eu tenho certeza que essa entrevista vai chegar lá na igreja, no líder, no homem, na família, que vai ser uma fala de despertar mesmo, né? A Bíblia diz que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então, esse ataque também, eu acho que serve como um despertar de, olha, a gente precisa se posicionar mais. Então, eu quero agradecer muito a sua participação, e eu espero que você que está nos ouvindo agora, tenho certeza que você foi muito abençoado. Se você tem desejo de iniciar ou fortalecer o ministério com homens, ore. E eu queria saber também, se a pessoa quiser entrar em contato com a secretaria, quais são os canais de contato, irmão Jair? Sim, nós podemos deixar nosso número do telefone, do WhatsApp, né? 61 981 20 1063. Ok. E o nosso e-mail é o mhbb@batistas.com. Certo. Então, vai estar aqui na descrição do vídeo, tanto o número de WhatsApp como o e-mail, para que você possa entrar em contato com a secretaria. Então, fiquem com Deus e até a próxima.